E nós falamos acerca da alegria de Deus. Penso que vocês ainda se lembram. A pergunta que nós fizemos naquele dia foi: Deus é feliz? E o nosso versículo que nós usamos como base para os nossos pensamentos foi aquele versículo em que Timóteo refere-se ao Senhor como sendo o Deus bendito, que é a mesma palavra que temos nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que... E bem-aventurado significa muito feliz. Deus é feliz. E na presença dEle há abundância de alegrias, há delícias para todo sempre. A felicidade de Deus. Depois falamos acerca de um outro versículo em que Jesus fala com os 2 discípulos que iam para Imaús, vindos de Jerusalém. Jesus tinha morrido, foi-lhes anunciado que ele tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. E Jesus aproximou-se deles e perguntou-lhes: porquê é que vós estáis tristes? Porquê é que estáis tristes? Eles estavam tristes devido ao desapontamento. Pensaram que Jesus iria restaurar Israel, restaurar as suas vidas, a sua nação, que finalmente Israel seria a cabeça das nações e jamais seria a cauda. E tudo se tinha desmoronado. Claro que virá o tempo em que Israel será a cabeça das nações. Presentemente estão em incredulidade. E Paulo fala acerca disso também em Romanos, dizendo que a incredulidade veio a eles para que os gentios fossem exaltados. Agora não há diferença entre judeu e gentio. Para serem salvos têm que fazer as mesmas coisas, ou seja, têm que receber Jesus como seu Salvador. E muitas vezes as pessoas confundem o projeto profético do Senhor para a nação, que hoje está em rebelião, está em incredulidade, com aquilo que vai acontecer futuramente, quando eles olharem para aquele que traspassaram. Aí, como nação, eles irão nascer de novo. Hoje não são povo de Deus. Hoje o povo de Deus é a sua igreja, é o corpo de Cristo, que os judeus também podem fazer parte se, porventura, se converterem ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Caso contrário, Lo-ami, não são meu povo. Presentemente não são, futuramente serão, quando reconhecerem Jesus como o seu Messias. Tão simples como isto. Eles estavam desapontados porque pensavam que era esse tempo que já iriam viver. E não foi, e não é, será. E eles estavam tristes. Então nós falamos acerca de várias coisas que podem trazer tristeza às nossas vidas hoje. Depois, a última mensagem foi sobre aquele versículo em que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E nós falamos que Paulo, olhando às circunstâncias, ele não tinha nenhum motivo para estar contente, para estar alegre. Estava preso e as notícias que ele ouvia do lado de fora não eram as melhores. 2 colaboradoras muito próximas dele, Evódia e Síntique, estavam desavindas. Havia alguns que se aproveitaram do facto de ele estar preso para pregarem a Cristo, mas para suscitar nele um sentimento de inveja, que não deu resultado, porque ele disse: o que importa é que Cristo seja anunciado. E nós falamos que, essencialmente, nós temos motivos para estar alegres porque temos o Senhor. Em primeiro lugar, temos o Senhor. Regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. E ele repete, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. E nós também falamos, não somente isso, como também dissemos, que temos motivos para estar contentes, porque somos, pela graça de Deus, pessoas salvas. E a Bíblia fala acerca da alegria da salvação. As pessoas gostam de estar seguras e fazem seguros de saúde. E ultimamente ainda mais. Não vamos falar sobre as causas e os motivos disso. Asseguramos as casas, o recheio das casas, os automóveis. Agora até quando se compra um eletrodoméstico, somos convidados a fazer um seguro quanto a avarias. É seguros para tudo. E é bom sabermos, e acima de tudo, que a nossa alma está segura nas mãos
do Pai nas mãos do Filho, e ninguém nos arrebatará das suas mãos. Amém? E esta segurança traz-nos conforto, alegria. E dissemos também que reparamos nas obras de Deus, que o salmista dizia: eu reparo nas tuas obras e eu me alegro. Nós muitas vezes vemos as belezas da criação de Deus. Olhamos para os céus e ficamos impactados com a sua sumptuosidade, ficamos impactados com a sua grandiosidade. E não lhe damos graças, e não louvamos o Senhor pelas obras da sua criação. Alegramos-nos nas coisas que Deus criou. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, e também falámos acerca disso. A alegria de estar com o povo de Deus junto. Deve ser um motivo, não somente obedecendo, não deixeis de vos congregar, de vos reunir, mas fazê-lo não meramente porque obedecemos esse mandamento. Não. Mas não é só. É porque também sentimos alegria em estar com o povo de Deus. Aquilo que a palavra de Deus chama, o Senhor chama a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é algo que não se tem noutros sítios. Eu não sei porquê. Deve ser defeito. Eu tento ser diferente. E quando saio de casa, a Clarice diz assim: vê lá a que horas vens. E vocês dizem: ela quer que venha cedo para casa. Não, é ao contrário. Ela quer que eu venha tarde e eu chego sempre cedo. Eu vou-vos dizer porquê. Um ajuntamento. Um jantar entre amigos. E quando vou para lá eu penso assim: não, hoje tu vais-te aguentar. Não consigo, sou o primeiro a vir embora. E você diz: mas porquê? Não é uma companhia agradável? É. Gostas de lá estar? Gosto. Mas depois começa a mandar mensagens para casa. E eu vou-me embora. Não vais. Demora pouco. Eu daqui a pouco vou embora. Às vezes lembro-me de um amigo que está longe, já não estou há muito tempo com ele, e começa a trocar mensagens com eles. Olha, estou aqui e tal, e não sei o quê. Ele diz: ótimo, Palmeira, e tal, estou, mas daqui a pouco eu vou-me embora. E é que venho mesmo embora. Mas não tenho pressa em ir-me embora quando estou com o povo de Deus. Mano, a comunhão dos santos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É diferente, é um ajuntamento diferente. Alegrai-vos, santos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, disse Jesus aos discípulos quando eles regressaram. Hoje vamos continuar a falar acerca de motivos para estarmos alegres. E o primeiro desta tarde, a alegria do evangelista, daquele que partilha o Evangelho. Com certeza que não é só a minha experiência, também é a experiência de cada um. Quando nós aproveitamos uma oportunidade para falarmos acerca do Senhor, nós ficamos contentes, certo? Há uma alegria que é como que um incentivo. O Senhor derrama esse sentimento nos nossos corações. Para quê? Para que repitamos essa experiência. O Salmo 126 fala-nos acerca disso. O Salmo 126 diz assim, no versículo 5, que eu leio: Salmo 126, versículo 5 diz: os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Às vezes o trabalho do evangelista não é fácil. Se calhar temos mais dificuldade em aceitarmos este pensamento. Porque não há perseguição. Porque não somos presos se nós partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho. Pode haver uma receptividade menor, mas não há uma grande marginalização. Podemos ficar marcados, mas não marginalizados, como quem diz: agora eu não quero mais estar com ele, o meu relacionamento com ele acabou porque ele falou-me acerca do Evangelho. Não, isso no nosso país não acontece. Mas em muitos lugares acontece.
o receio de partilhar o Evangelho com a família. Porquê? Porque algum membro da sua família pode acusá-lo desse facto. E pode-lhe custar a vida, pode custar tortura, prisão, morte, maus tratos. Eu ainda me lembro, e isto não era pouca coisa, crentes há 50, 60 anos, alguns há mais tempo, que me contaram em primeira mão, e estou a pensar em algumas pessoas, tinham muitos filhos, eram pobres, e havia um leite em pó que era distribuído para os mais pobres. Não digo que isso acontecesse em todos os lugares, mas em Valcambra, por exemplo, os crentes mais pobres não recebiam esse leite em pó, não recebiam o queijo que vinha dos Estados Unidos, muito dele doado pelos crentes norte-americanos. E todos, isto é, os mais pobres usufruíam. Mas os crentes não, estavam marginalizados. E nós não vivemos esse tempo. Mas tantas e tantas vezes o partilhar deste Evangelho é feito com lágrimas. Mas a Bíblia diz, semeia-se com lágrimas, mas cega-se, colhe-se com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Apesar de tudo, ainda não é popular nós partilharmos o Evangelho. Por regra, há sempre obstrução, há sempre uma resistência. Há uma resistência. Eu sei o que é estar entre amigos e próximos, eu não vou especificar mais, e à mesa partilhar este Evangelho, e alguém que me preza, e eu também, mas disse-me, não quero que me fales mais acerca dessa tua doutrina. E até hoje eu nunca mais falei. E até hoje ele também não disse que eu poderia falar. Mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos ceifar. Apesar de tudo, nós vamos ceifar almas para Jesus. Amém? Amém. É a alegria do evangelista. A alegria do agradecido. E a palavra de Deus também faz referência a isso, a alegria do agradecido. Quando nós somos gratos, quando somos agradecidos, também há alegria, há esse sentimento que é colocado no nosso coração. E o salmista refere-se a isto. E no Salmo 126, que eu também leio, ele escreve assim, Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Tenhamos cuidado com uma coisa. Mesmo coisas que nós alcançamos, seja de que natureza for, financeira, profissional, académica, algo de natureza espiritual, liderança, ser usado pelo Senhor, sim, houve esforço da nossa parte, houve. Dedicação, sem dúvida. Espírito de sacrifício, também. Mas, sabem que em Deuteronômio nós lemos isto. Foi o Senhor que te deu forças para tu arranjares riquezas. Foi o Senhor. Mas levantaste cedo, deitaste tarde. Sim, há mérito nisso. Mas no fundo,
todo o dom perfeito, toda a boa dádiva desce do céu, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Não há mudança. Estou a citar a palavra de Deus em Tiago. No fundo, vem do Senhor. Portanto, se o Senhor nos tem abençoado de uma ou de outra forma, às vezes até, e isto é um perigo, e às vezes eu próprio tenho que ter cuidado comigo mesmo. Há uma necessidade, e nós oramos para que o Senhor nos ajude, e o Senhor dá-nos a capacidade, dá-nos a sabedoria, dá-nos a força, para nós ultrapassarmos esse obstáculo. E depois nós temos alcançado. Contamos a nossa história. E quem é a figura principal nessa história? Nós. É como quando há uma fotografia em grupo e nós estamos nessa fotografia. Qual é a primeira pessoa que nós andamos à procura? Do giro. Não é da nossa esposa. A gente ama a nossa esposa. Em princípio ela deve estar bem. Mas nós temos que saber como é que nós estamos. É natural, mas não é espiritual. O facto de não sermos agradecidos traz consequências tremendas aos olhos de Deus. Quando o Senhor pergunta, mas onde é que estão os outros 9? Se nós fôssemos para Romanos capítulo 1, nós iríamos ver uma coisa. Que Deus rejeitou a humanidade. Um pouco mais abaixo lemos. Pelo que Deus os abandonou e entregou às coisas mais infames. Porquê? O motivo está mais acima, que diz assim. Porque não lhe deram graças. Porque não foram agradecidos. Alma minha, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que faz. É Ele que apaga as tuas transgressões. É Ele que te dá forças para ganhar as riquezas. É Ele que te dá sabedoria. Todo o dom, toda a boa dádiva vem do alto, desce do Pai das luzes. Portanto, sejamos agradecidos. Alegria quando servimos o Senhor. É a mesma passagem, mas tem desdobramentos. Quando os 70 foram enviados, eles voltaram com alegria, mas eles vinham eufóricos. E o que é que eles disseram? Quando eles chegaram junto de Jesus, eles disseram, Senhor, pelo teu nome, em teu nome, os demónios eram expulsos. E podiam estar a falar acerca de experiências tremendas, curas, impacto por onde eles passavam. Eles tinham servido o Senhor, não sabemos quantos dias, mas fizeram sacrificialmente, não com as mesmas condições que nós temos hoje, mas eles vinham contentes pelo facto de terem servido o Senhor. E foi aí que o Senhor acrescentou, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida, que nós já consideramos na semana passada. Mas o serviço em si traz alegria. Há um contentamento que o Senhor nos dá quando nós o servimos. Repito, é como que um incentivo para continuarmos a fazê-lo. A alegria do serviço. A obra de Deus tem períodos de tempo em que é feita com algum abatimento. Preço a pagar. Feita em esforço. Mas isso não é para comparar, não somente com o galardão daqueles que servem o Senhor. E o Senhor fala de uma forma que nos vai surpreender tremendamente. E mais, mesmo nos períodos menos bons, que não seja
nem sequer admissível, que não nos passe pela cabeça. Isso é algo excluído completamente. Tirar as mãos do barato. Continuaremos a lavrar a terra. Continuaremos a semear. Até que seja tempo de ceifa. E voltaremos com os nossos molhos. Amém? A alegria do serviço. A alegria da generosidade. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós vamos pedir alguma coisa a alguém, nós vamos contentes. Temos uma necessidade, seja ela que natureza for. Temos que pedir. Por isso é que Jesus disse, há mais alegria em dar do que em receber. Uma das coisas que contribuiu para a felicidade de Deus, e desde a eternidade passada, porque nos planos e nos propósitos de Deus, isso já era futuro, mas era como que já fosse presente. Foi o facto de o Senhor saber que na plenitude dos tempos Ele iria enviar Jesus à terra com o propósito de dar a sua vida por nós. Mas reparem, o versículo mais conhecido da Bíblia fala acerca de quê? Fala acerca da generosidade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então no coração de Deus já estava assente, determinado, em definitivo, que Ele ia dar aquilo que de mais precioso tinha. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Não foi que Ele recebeu, foi que Ele deu. E essa generosidade de Deus era motivo de alegria na eternidade passada, como será durante a eternidade futura. E agora pensemos. Jesus e a sua generosidade. Faltar-nos-ia o tempo e a arte para falar mais profundamente acerca disso, mas só um ou outro pormenor. Jesus já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O que é que isto significa? Estou a citar a palavra de Deus. Isto significa que nessa eternidade passada, Jesus já tinha decidido, não somente o Pai tinha decidido dar o seu Filho, como Jesus tinha decidido dar-se a si mesmo. E a Bíblia diz que Ele deu-se a si mesmo por nossos pecados. Então, Jesus já sabia que Ele próprio se ia dar por nós na cruz do Calvário. E a generosidade traz alegria. Por isso, é que nós temos dito mais do que uma vez deste lugar e de outros lugares. Pensemos na cruz. Jesus está crucificado. O sofrimento físico é indescritível. O vexame, a vergonha, a ingratidão. As pessoas vão passando e vão insultando Jesus. A certa altura, como sabemos, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus mais pobre do que nunca, sem Deus. Mas vocês conseguem pôr nessa cena dramática, nesse quadro tão sombrio, conseguem pôr alegria. Só que a Bíblia põe. Pela alegria que lhe estava proposta, estou a citar Hebreus capítulo 12, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia. Portanto, naquela situação terrível, indescritível, apesar de tudo, Jesus tinha alegria por dois motivos, mais do que dois, mas deixar-me mencionar dois. Porque estava-se a dar a si mesmo, e quando nós damos a nossa generosidade, e não há maior generosidade do que esta, de alguém dar a vida pelos seus amigos, neste caso pelos seus inimigos, ainda maior era essa generosidade. Isso traz alegria. Outro motivo.
Porque o Senhor sabia que estava a semear com lágrimas, mas queria um dia ceifar com alegria. E um dia vai se apresentar perante o Pai dizendo: eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste. E Jesus estava-nos a ver neste lugar a esta hora. As nossas vidas salvas e transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E estava a ver uma multidão que ninguém pode contar. São os salvos pela graça, que pertencem ao seu corpo que Ele ama. Cristo amou a igreja e assim mesmo se deu por ela. E neste ato de generosidade e de amor, alegria. Portanto, quando vos pintarem o quadro da cruz, e se for apenas com cores escuras, um céu nublado, sombrio, carregado, vocês podem apontar e dizer: mas falta aí uma coisa. O que é que falta? Algo que fala acerca da alegria que Jesus na cruz também a tinha. Pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. A generosidade traz alegria. Só mais duas coisas e vamos resumir. A próxima coisa que eu vou mencionar, para mim, é das mais impactantes. Eu não sei se nós faríamos o que estes nossos irmãos na fé fizeram. Isto é algo que considero um milagre da graça de Deus na vida do seu povo. E vamos ler a passagem. Está em Hebreus capítulo 10. Esta ultrapassa a compreensão humana. Hebreus capítulo 10. A Epístola aos Hebreus foi escrita a crentes hebreus que se converteram ao cristianismo. Mas segundo Hebreus capítulo 3, eram irmãos portadores da vocação celestial. A vocação de Israel é uma vocação terrena. A vocação da igreja atual é uma vocação celestial. E a Bíblia faz a distinção entre as duas coisas. Uma é a glória dos celestiais, outra é uma glória dos terrenos. A Bíblia fala no princípio que Deus Deus os céus e a terra. Céus porque tem um povo celestial que é a igreja. Terra porque tem um povo terreno que é Israel. Que, como nós dissemos, um dia, hoje não é, mas um dia será a cabeça das nações. Quando houver uma conversão nacional. Nascerá uma nação num só dia? Pergunta a palavra. Sim, Israel nascerá de novo num só dia, como nação, como povo. Mas, nesta altura, era difícil ser crente. Havia perseguição religiosa dos líderes religiosos. Era uma perseguição implacável. As autoridades romanas perseguiam. O seu próprio povo perseguia os crentes. E no capítulo 10, versículo 34, nós lemos assim: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. Em primeiro lugar, e apesar de eles sofrerem tremendamente, eles preocupavam-se com os que estavam presos. Mas agora reparem. E com alegria permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Com gozo, com alegria, permitiste a expoliação dos vossos bens. O que é que significa expoliação? É tirar, é roubar. Imagine, vamos agora aplicar. Temos uma casa,
Se não temos uma casa própria, temos a casa onde nós vivemos, temos um carro, temos móveis, temos algum terreno, uma coisa assim, uma conta bancária, mais alta ou mais baixa. E por causa de nós sermos crentes, a perseguição é de tal ordem que um dia nós vamos para a nossa casa, ela já não é nossa. Vamos ver a conta bancária, foi-nos retirada. O carro já não é nosso. Estamos desempregados, estamos sem nada, levaram-nos tudo. É legítimo chorarmos? É. Ficarmos desesperados? Seria humano? Caso ímpar. Sofreram isto. E quando a Bíblia diz que foi assim, foi. Não é imaginação. Com alegria. Permitistes. Não ofereceram resistência. Ultrapassa a minha compreensão humana. Se calhar até estavam a presenciar aquilo. E não litigaram. E não pegaram na arma que tinham escondido. Poderiam fazê-lo. Se calhar, fisicamente até era possível oferecer resistência física. Mas permitiram por causa da fé. Mas com alegria. Temos que nos queixar menos quando sofremos alguma coisa por amor do Senhor, por amor do Evangelho. Amém? Temos que nos queixar menos. A última, esta nós não poderíamos deixar de mencionar. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz: alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? A nossa esperança maior é chamada bem-aventurada esperança. Bem-aventurada porquê? Porque traz felicidade. Bem-aventurado significa feliz ou muito feliz. Uma esperança muito feliz. Qual é a esperança muito feliz? É o arrebatamento, é que o Senhor venha. Amém. Amém. E nos dias em que estamos tristes, abatidos, preocupados, estressados, lembramos de uma coisa. Às vezes dizemos assim: se tudo acabasse, pois, pode acabar, mas pode acabar nesse dia, nessa hora, da melhor maneira, porque Jesus vem e nós vamos ao seu encontro aos ares como vencedores. Amém. Quando Elias foi arrebatado, houve uma coisa que ficou aqui. O que é que ficou quando Elias foi arrebatado? Ele deixou a capa. E nós deixaremos a capa, deixaremos a roupa. Mas o corpo será transformado. Vestes celestiais. Mas deixaremos as preocupações. Deixaremos os nossos medos. Deixaremos as nossas lágrimas. Deixaremos os nossos fracassos. A capa, deixai-me dizer, as capas vão ficar. É a bem-aventurada esperança. E se isso acontecer no nosso tempo, nós estaremos lá. E se nós já estivermos partindo, nós vamos presenciar porque vimos juntamente com Jesus. E se já estivermos partindo, a nossa salvação vai se completar. Calma aí, então, mas nós não estamos completamente salvos. Não estamos completamente salvos. Porquê é que não estamos completamente salvos? Nossa alma e o nosso espírito estão com o Senhor. E o nosso corpo ficará. Mas quando Jesus vier, os que morreram em Cristo, o que é que lhes vai acontecer? Ressuscitarão. Então, nessa altura, corpo, alma e espírito vão se manter irrepreensíveis na presença de Deus. Um corpo glorioso. Vamos ter esse corpo quando a bem-aventurada esperança tiver lugar. Quando o arrebatamento tiver lugar. Então, mas se nós morrermos agora, antes desse arrebatamento, como é que vai ser? Plena alegria na presença de Deus. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor, sem dúvida. Mas o corpo fica cá. Mas o corpo vai ressuscitar. Triunfantemente. Teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E nesse aspecto, só nesse aspecto, é que a nossa salvação se vai completar.
a quando da bem-aventurada esperança. Alegrai-vos na esperança. Que sejamos um povo alegre, que viaja para os céus. E este povo, a igreja, será um povo alegre, quando nós, cada um de nós, for um filho de Deus alegre. O Senhor nos abençoe. Amém.